Olá, minha gente, estamos aqui no Morada Acadêmica, hoje para fazer algumas reflexões pontuais, usando até de eixos e questões para pensar a psicologia sócio-histórica de fundo crítico, a partir dessa belíssima obra de Ana Bock, organizada por ela, mas Maria Graça Gonçalves, Odair e tantos outros, uma equipe da PUC, né, muito fortalecida sempre por essa tradição crítica, né, da editora Cortez. Estamos usando a parte um desse livro, especificamente o primeiro texto da Ana é muito bom, né, a psicologia sócio-histórica, uma perspectiva crítica, e a ideia é trazer, né, alguns conceitos importantes através da montagem de três questões, tá? Vamos lá. Compartilhar aqui a tela. Sócio-histórica que tem uma história muito vinculada, né, gente? A história da América Latina, de países periféricos, uma situação histórica de violação de direitos humanos, né? Um vínculo muito grande com o materialismo histórico dialético, nunca podemos nos esquecer. Então, grandes nomes, né, de diálogo com sócios históricos, Marx, Engels, Hegel, né? O próprio Dilthey com o seu historicismo, Feuerbach, né, com seu humanismo ateu que retoma, né, a importância também do materialismo, e a própria psicologia soviética, do Luria, Leontiev, Vygotsky, Stein, né, vários nomes aí que ressoam, né, de maneira bastante importante. Bom, então vamos compartilhar aqui com vocês os três eixos que nós vamos usar, não é, aqui no Morada, para falarmos um pouco dessa teoria tão contemporânea e tão necessária, não é, ao compromisso da psicologia no mundo contemporâneo. Se nós fizermos uma relação, não é, da psicologia sócio-histórica com, né, o materialismo histórico dialético de Marx e Engels, né, nós vamos ver que existem alguns conceitos que são primordiais para a história. Um desses conceitos é justamente, não é, a própria formação da consciência, não é, através do processo de hominização. E para isso nós temos um texto importantíssimo, não é, que é o texto do próprio Engels, processo de hominização no mundo do trabalho, né, e que ele trabalha de maneira muito competente, até numa visão antropológica, não é? A forma que a consciência se forma no Homo sapiens sapiens, não é? A partir, obviamente, de uma série de condições, como a própria seleção natural de algumas questões filogenéticas do homem, né? A posição bípede, a diminuição do crânio, né? O movimento de pensamento. Então, há várias condições que possibilitaram, assim como, né, os primeiros agrupamentos humanoides e, né, o próprio resultado disso do ponto de vista de consequências de sobrevivência. Então, a formação da consciência, sem dúvida, é um conceito que nos cabe e que nos linka diretamente com o materialismo histórico dialético, né? Porém, existem outros, como a questão da ideologia, né? A ideologia, que no materialismo histórico dialético está numa visão, nós chamamos crítico-negativa, usando a Marilena Chauí aí como referencial, né? Porque ela entende a ideologia como um grande arcabouço de discurso e práticas, né, que estão ligadas a um modo de vida de uma determinada classe social,
que é geralmente no capitalismo, né, a classe social burguesa, que detém o poder e as estruturas, não é? E aí eles têm discursos e práticas que convencem, não é, as outras classes sociais, como os trabalhadores, né, naquele momento do século XVIII, XIX, os proletários, né, os que faziam parte das grandes fábricas e indústrias inicialmente, do capitalismo industrial, a operar e a trabalhar e a discursar e querer desejar, inclusive, valores de uma outra classe social que seria a burguesia, né? Então há uma inversão de valores, uma busca por alguns valores como a liberdade, a propriedade, e a ideologia ela faz fazer. Estou usando esse pleonasmo aqui, né? E ela está contida justamente naquela superestrutura, pensando no esquema marxiano, né? Onde então, de maneira muito clara, ela compõe, constitui de maneira muito significativa a consciência humana. Dito isto, né, passa a ser também papel do psicólogo social mapear as ideologias do seu tempo, não só como sujeito, que muitas vezes também está alienado e formado por essas ideologias, para poder, através de várias ações no campo da promoção social da saúde, né, desalienar esse coletivo. Isso é um trabalho que tem que ser feito hoje, né? Em grandes ações coletivas que envolvem políticas públicas, né? Então, pensando nessa primeira questão, né? Se a gente ideologia a partir desse materialismo, né? Ela, apesar de ser um discurso, ela tem materialidade, certo? Porque ela é constituída a partir de relações e classes sociais, no caso a burguesia e o proletariado, não é? Ela é dialética porque ela está numa relação e ela é gerada numa relação entre opressores e oprimidos, que se constituem mutualmente, né? Lembrando Paulo Freire, e ela é histórica porque ela se dá, né, mediante a estrutura das sociedades ao longo do tempo. Então, pensar a ideologia no tempo do Marx e do Engels, obviamente, as forças ideológicas tinham uma característica, né? Hoje, quando a gente pega ideologia no mundo contemporâneo, pensar, por exemplo, as novas tecnologias, né? Essa questão da fake news é uma discussão ideológica, porque claramente, não é? É o uso do poder midiático para falsear a formação de um determinado conceito ou consciência para provocar um fenômeno como o novo fascismo, né, ou coisas desse gênero. Bom, então, acho que a questão 1 fica claro para vocês, minimamente, que, né, a importância da consciência da ideologia dentro do capitalismo, desta relação de confronto e de quase codependência sócio-histórico-econômica das duas classes sociais, né, naquele momento que era a burguesia enriquecida e o proletariado esvaziado, né, de condições de fato materiais para ser proprietário e ter uma ação mais contundente frente à sua própria condição de vida, né, provocando uma alienação de si mesmo, né, a própria ideia da alienação no mundo do trabalho, que é muito importante, né, o sujeito não se reconhecer no produto final, então isso é algo que nós sempre retomamos com muita força. E aqui tem uma provocação, né? A gente põe uma charge ou qualquer outra charge, também pensa esses conceitos a partir, né? Aqui pensando a própria questão da suposta, entre aspas, evolução humana, né? Que começa lá no antropóide, não é? Passa e chega até o Homo sapiens sapiens, bípede, ereto, e termina aí num código de compra, né? Digitalizado. Então, leva aí a uma reflexão bastante provocativa, né? Porque, aliás, essa é uma questão muito importante na visão sócio-histórica. Nós, né, não negamos que existe uma base inicial biológica naquele humanoide, né, de seleção natural e etc. Porém, a partir do momento que o homem é gregário, constrói os primeiros instrumentos, os primeiros traços de consciência e normas, né, até para conviver no grupo, a própria divisão do trabalho, né, e nós dizemos que o homem, ele deixa, né, ele supera essa condição da seleção natural e ele passa a trabalhar e funcionar no chaveamento das relações histórico-dialéticas, né?
Então, isso é importante. Porém, muita gente ainda usa, né, de maneira, a nosso ver, equivocada, a palavra evolução, como se o homem tivesse evoluído para algo melhor, né, tivesse um juízo de valor positivo na ideia de evolução, e não é isto, não é disso, né? Aliás, nem para Darwin, a questão da evolução era só uma questão de desenvolvimento do ponto de vista de mudança de estruturas biológicas, né? Não tinha na visão do Darwin, pelo menos inicialmente, nenhum tipo de ajuizamento de valor, tá certo? E aí a própria questão, né, que terminamos como mercadorias, certo? Inflexíveis, com valor, um valor que é o mercado que dita, né, que está completamente provocando alienação, né, e aí fazendo algo que a sócio histórica diz, que é tornar as mercadorias altamente subjetiváveis, né, as pessoas veem um celular quase como uma pessoa, por exemplo, né, e ao mesmo tempo objetiva as pessoas, ou seja, tornam as pessoas, as relações humanas como objetos, né? Que tem a ver com uma frase muito famosa da Ana Bock, não é? Que é o homem é candidato à humanidade, né? Vou até deixar aqui a charge, que acho que tem tudo a ver com essa frase muito feliz da Bock ao explicar quase que a sócia histórica inteira aí, né, nesse enunciado. Quer dizer, obviamente, quando ela fala o homem é candidato, ela está dizendo e confirmando uma coisa muito patente na sócia histórica, que nós não nascemos humanos, né? Nós não nascemos na condição do Homo sapiens sapiens com consciência crítica ou mesmo alienada, né? O homem, ao nascer, ele possui apenas a base biológica, né, empirista do ponto de vista de estruturas, mas que precisa da relação dialética comunal, no sentido de comunidade, de laços sociais, né, ele é jogado dentro de uma cultura que tem valores, ética, modos de dizer e fazer sobre a vida, né? E a partir dessas relações ele se humaniza, né? Aqui eu deixo também como indicação um texto do Engels, que vai falar desse processo de humanização, né? Como o mundo do trabalho também humaniza o homem, né? Então, aqui não existe natureza humana para a visão sócio-histórica, né? Isso é muito importante. Nós somos completamente multideterminados por diversos, como diz Ana Bock, por diversos sócios, sócio-históricos, socioeconômicos, né, motivos sociais. Então, tudo isso dialeticamente, não é, vai constituindo um sujeito que é, ao mesmo tempo e de forma contraditória, ativo frente à sua condição existencial, não é? Mas também tem uma passividade porque é produto dessa humanidade, né? Então, essa é a grande dialética, e é aí, nesse espaçamento dialético, que a psicologia tem que se instituir como uma ação provocativa, disruptiva, né? Que aciona intervenções coletivas, onde o sujeito primeiro nomeia o seu sofrimento, dialoga, comunica o seu sofrimento, né? Para posteriormente, então, começar a intervir mesmo em projetos, em ações coletivas, né? Não basta somente a informação, é preciso a relação, o afeto, e isso foi algo que a própria sócio-histórica avançou mediante aquele materialismo histórico dialético mais duro, não é? Do próprio Marx e Engels. Então, mostrando aqui o livro, né, que eu estou me referindo, que é a capa, né? Então, essa é a obra que nós deixamos como indicação de leitura para vocês. E nós estamos falando aqui, não é? Da parte um que aqui está, né? São 5 capítulos muito interessantes, né? Acho que aqui vocês conseguem ter uma real dimensão de como essa perspectiva latino-americana ela se constitui, inclusive com grandes contribuições do Brasil, né? O capítulo 6 também é muito bom sobre metodologia, deixo aí também como indicação. Vamos fechar com uma dedicação a Silvia Lene, que fundou a psicologia sócio-histórica, está aí no prefácio do livro. É no olho sujo de sonho
que nasce a coragem da luta, é da mão enfiada no barro que o homem tira seu pão, é pela beleza da lua que se tece um caminho até ela, não de medir a distância entre o hoje e o alcançá-la. Então, a Silvia Lene, como diz a Ana Lúcia Cortegoso, que nos ensinou tanto, assim como a Ana Bock e tantos outros, que nos ensina a tecer o caminho da resistência, da coragem, do afeto. Boa semana para todos.